Boa tarde, eu me chamo Rafaela Rocha Nobre da Costa e o trabalho que eu vou apresentar é a variação sazonal dos fatores abióticos da microbacia do Rio Praquiquara, médio APU Amazônia Oriental. Bom, na estrutura de um ecossistema, vários fatores ecológicos podem ser analisados, partindo de todas as influências que os seres vivos eles possam vir a receber derivados de aspectos físico-químicos do meio ambiente, podendo assim influenciar na ecofisiologia das espécies. Bom, com isso, o trabalho ele tem o objetivo de verificar as variações dos fatores abióticos na microbacia do Rio Praquiquara, Castanhal-Pará. O estudo ele foi realizado no estado do Pará, no município de Castanhal, na microbacia do Rio Praquiquara. A coleta de dados ela foi realizada no período de julho de 2017 a junho de 2018, na microbacia do Rio Praquiquara, a partir do acesso à Fazenda Escola de Castanhal. As amostras de água elas foram coletadas em frascos de plástico de 1 litro, esterilizadas para identificação dos seguintes parâmetros: a temperatura da água, o oxigênio dissolvido, turbidez, o pH e a condutividade elétrica. A temperatura ela foi medida em colo com a utilização do termômetro digital, enquanto os demais parâmetros eles foram medidos em laboratório, no Centro de Tecnologia Agropecuária localizado na UFA. Para a determinação do pH, ele foi utilizado o pH-metro calibrado com soluções tamponadas. Para a condutividade elétrica, utilizou-se o condutivímetro. O oxigênio dissolvido ele foi medido com o oxímetro e a turbidez ela foi medida com o turbodímetro. Os dados da precipitação mensal eles foram adquiridos da plataforma de dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Para a análise dos dados, foi aplicada uma análise descritiva sobre os valores dos parâmetros e uma correlação entre as variáveis para verificar a variação ao longo da série anual, levando em consideração a precipitação como variável independente. Para a análise dos resultados e discussões, os valores encontrados foram, para a temperatura, a média de 30,12 com desvio padrão de 0,79. O oxigênio dissolvido foi de 5,78 com desvio padrão de 1. O pH foi de 5,85 com desvio padrão de 0,40. A condutividade elétrica foi de 31,94 com desvio padrão de 0,78. A turbidez foi de 1,80 com desvio padrão de 0,05. E a precipitação média foi de 117,62 com desvio padrão de 0,05,77. Para os parâmetros de oxigênio dissolvido e condutividade elétrica, foi possível identificar uma relação positiva. Assim que cresceu a precipitação, houve um aumento na concentração de oxigênio dissolvido e de condutividade elétrica, sendo que o oxigênio dissolvido ele teve uma correlação moderada. Já a condutividade elétrica ela teve uma correlação fraca. Já a temperatura, o pH e a turbidez, eles apresentam uma correlação negativa com a precipitação. Ou seja, quando a precipitação ela aumenta, esses parâmetros eles tendem o quê? A diminuir, mostrando que, se você observar o gráfico, a gente consegue identificar que a temperatura e o pH, eles demonstram o quê? Uma correlação negativa, mas moderada. Já a turbidez, ela demonstra uma correlação fraca, ou seja, ela não vai apresentar uma correlação significativa para o meu estudo. Com o estudo, concluímos que o rio, em período que compreende maiores índices de precipitação, eles vão possuir uma maior disponibilidade de água, o que vai implicar na relação com a temperatura, que vai ser notório, que essa precipitação ela vai apresentar uma relação direta ou indireta aos fatores abióticos. Portanto, é possível que a sazonalidade ela vai apresentar uma influência em alguns parâmetros abióticos da água da bacia do Rio Praquiquara, o que pode interferir diretamente na fauna e na flora desse local. Essas foram algumas das referências utilizadas no trabalho. Os meus agradecimentos vão para a UFRA, a PROPED, PROENHA, PROEX, PROIC, CNPq e o Governo do Estado do Pará. Obrigada.